Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns pontos positivos que um borderline pode desenvolver. E já deixando claro pra vocês que eu não tô querendo romantizar nenhum tipo de transtorno, tá? É só porque a gente sempre tem que olhar pro lado bom das coisas e desde que eu tive o meu diagnóstico em torno de uns 6 anos atrás, eu comecei a buscar formas ali de conseguir ver o lado bom, sabe? Porque a gente consegue desenvolver e aflorar pontos que outras pessoas talvez não consigam. Então, assim, esse é o meu objetivo aqui hoje pra vocês, tá? Contar quais são os pontos em mim que eu descobri e que todo mundo pode também descobrir, porque são características de uma pessoa com borderline que podem ser desenvolvidas, né? Pra gente não ficar tão focado só naquele ponto negativo, naquela coisa do desespero, né? Porque eu tenho percebido muito isso quando eu coloco vídeos aqui no YouTube desse tema. Eu vejo que as pessoas ficam ali desesperadas, né, num primeiro momento, o que é natural, porque elas recebem um diagnóstico e às vezes não tem nenhum acompanhamento ali, um apoio familiar, né, uma amizade, alguém que possa te dar aquele aconchego para você se sentir mais tranquila e mais confortável. Então, quando eu coloquei os vídeos aqui, foi na intenção de ajudar, e eu vi que eu tenho ajudado muitas pessoas, porque eu recebo muitos comentários, e essas pessoas ali, elas se sentem sem caminho, perdidas num começo, porque não sabem como lidar com isso, só veem o lado ruim, né, porque querendo ou não, é ruim, tanto para a pessoa que tem, quanto para as pessoas que precisam conviver ao redor. Então eu tô aqui para mostrar para vocês que todo mundo tem esse lado positivo, tá? Às vezes a gente não consegue enxergar realmente, porque é muita confusão, muita coisa nova, né, para distinguir, mas eu quero mostrar para vocês que todo mundo tem esse lado e, de certa forma, ajudar, fazer com que você consiga desenvolver esse seu lado criativo. E já começando por esse ponto que eu acabei de citar, que é a criatividade, tá? Porque nós, borderlines, temos esse lado muito aflorado. Essa questão da criatividade, gente, ela pode te fazer descobrir vários talentos, tá? Porque quando a gente se sente criativo, a gente consegue descobrir coisas em nós mesmos que a gente não sabia. Outra característica desse transtorno que eu acho muito importante destacar, porque eu acho incrível esse nosso lado, é a questão da empatia. E é claro que todo mundo tem esse lado, mas nós com esse transtorno acabamos desenvolvendo de uma forma assim gigantesca e basicamente a gente extrapola, tá? Mas como eu falei, é algo que é muito bom porque a gente sempre tá disposto ali a ajudar as pessoas, a dar a mão, fazer o bem sem olhar a quem. É basicamente isso, a gente é gigante, uma compaixão gigante de querer ajudar, de querer tirar o nosso pra dar pra quem não tem, então tem muito disso, sabe? E no fim das contas eu acho que é disso que a gente precisa, sabe? De mais amor, de pessoas que deem a mão pro outro, que ajude o outro, porque a gente tá vivendo num mundo muito difícil, de muitas tragédias, de muitas guerras, né? Então, quando a gente encontra ali uma pessoa que tem essa empatia tão aflorada, a gente tem que valorizar o máximo que puder. Outra coisa é que a gente sempre vai ser muito parceiro, muito fiel a relações estabelecidas. Então pode ser amorosa, relação de amizade, familiar, a gente sempre consegue um vínculo ali onde a gente é muito fiel a essa pessoa, a gente confia. Claro que tem esse lado do medo de abandono, que eu já comentei no outro vídeo pra vocês, que é uma característica muito forte, tá? E essa mais pro negativo, mas como hoje eu tô falando de coisas positivas, eu quis mostrar o contrário disso. Então, a gente tem esse negócio de dependência emocional, às vezes, de medo de abandono, mas em compensação, a gente prioriza muito amizades, relacionamentos, família. Outra coisa que eu acho muito importante falar, porque pra mim é um ponto positivo, é a questão de sentir e captar energias de ambientes e de pessoas. E esse é um ponto que eu quero trazer aqui pro vídeo, porque eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque no começo pode se tornar um pouco difícil, pode te afetar, pelo fato de que você chega, por exemplo, em um ambiente e puxa energias, né, negativas de uma pessoa, e isso acaba te ocasionando dores de cabeça, desconforto, sensações estranhas. Mas, em contrapartida, quando você aprende a lidar com isso, né, a não sugar essas más energias, você consegue chegar num ambiente, chegar perto de uma pessoa, e mesmo que ela tenha essas energias que não são boas, né, que precisam ser limpas, você consegue identificar a energia da pessoa, mas não trazer para si, fazendo com que isso não te afete. Então, se provavelmente você tá indo a lugares, encontrando pessoas e você sente esse desconforto, essa dor de cabeça que você não sabe explicar de onde que vem,
tenha certeza, tá, que é uma questão de energia, uma questão energética mesmo, que a gente acaba desenvolvendo esse lado sensitivo muito forte, vocês não têm ideia, tá? E eu não tô falando de religião, então é mais uma questão, assim, da sensitividade mesmo que a gente desenvolve e deixa aflorar e falar muito alto. A borderline é um transtorno muito difícil de conviver e só quem tem sabe do que eu tô falando, né? As sensações que nos causam, o desconforto, aquela coisa de você não saber pra onde ir porque parece que não tem saída. E você se sente desamparado, você não sabe com quem contar, então se torna às vezes muito difícil, muito complicado. Mas eu vou falar de uma coisa aqui que também causa e que é algo muito positivo para nossa vida, que nos faz aprender a ser muito mais fortes do que imaginamos que seríamos. Eu acho que a gente aprende a enfrentar tantas barreiras diárias, né, de alterações de humor, desse negócio de relacionamentos amorosos que são extremamente complicados, então quem tem borderline e tenta manter ali um relacionamento precisa redobrar esses aprendizados, porque é muito, muito difícil, tá? E eu tô falando isso por experiência própria, mas eu acho que a gente aprende a ser muito forte, porque a gente tem tanta barreira, tanto obstáculo para enfrentar ao longo de um dia só, porque são tantas mudanças, né, no mesmo dia, que a gente aprende a encontrar uma força que é difícil, né? Que a gente não sabe que tem. Eu acho que tem diversos pontos positivos para serem falados da borderline, tá? Hoje eu tô citando só os que eu achei mais importante para não ficar um vídeo muito longo, mas se vocês quiserem outros vídeos desse tema, eu trago aqui para vocês também, porque já tem aqui no canal outros vídeos, né, falando sobre a borderline. Se você ainda não viu, pode acessar aqui o canal que você vai encontrar. E é isso, gente. Eu queria terminar esse vídeo hoje dando um recado para as pessoas que estão passando por isso, que acabaram de ter esse diagnóstico e que se encontram ali perdidas, sem saber o que fazer, sem saber com quem conversar, não tem apoio. Então, eu tô aqui hoje para te passar uma mensagem e eu espero que possa te ajudar. Eu queria te dizer que você é uma pessoa muito importante, que você é uma pessoa guerreira, batalhadora, e que por mais que nesse primeiro momento seja difícil, né, entender tudo que tá acontecendo, você se pergunta por que comigo, você tenta entender quais são as coisas que vão afetar na sua vida daqui pra frente, mas eu quero deixar muito claro que você vai conseguir cada dia, de pouquinho em pouquinho, dando um passo de cada vez, você vai conseguir ver o lado bom, você vai conseguir lidar com isso, você vai conseguir mostrar para as outras pessoas como é lidar com isso. E se você não tem esse apoio que você precisa, né, emocional, de família, de amigos, de um psicólogo, de repente, saiba que tem pessoas aqui querendo te ouvir, querendo conversar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse e como outros também. E aquela coisa, se você precisar, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou te ouvir, eu vou conversar com você. Se não for eu, outras pessoas respondem também. Então, é muito importante essa troca, né? Que um borderline pode ter com o outro, porque mesmo que a gente fale com outras pessoas, uma pessoa que passa pelo mesmo, eu acho que vai ser a melhor para conseguir compreender do que você tá falando. Então, deixa o seu comentário aqui que eu vou te ajudar. E é isso. Um beijão e até a próxima!